Eu já vou começar esse vídeo com uma frase polêmica. Pra mim, o City é um dos favoritos a ganhar a Champions League e o Haaland, se ganhar, leva a bola de ouro. É simplesmente isso. É o seguinte, rapaziada, hoje o Bayern de Munique, que é um excelente time, entrou em campo com esse elenco aqui. E se você olhar essa escalação, o que me chama a atenção, não sei você, mas o que mais me chama a atenção não tá nem no time titular, e sim aqui no banco. Tá muito pequenininha a letra, vocês não vão conseguir ver. Mas o que é que me chama a atenção no banco de reservas? A qualidade é o que me chama a atenção. Porque se você for olhar no banco, você tem jogadores aqui como camisa 17 Mané, que é banco do Bayern de Munique, isso é um absurdo. Em quase qualquer outro time do mundo, tá ligado? Ele seria titular, mas hoje no Bayern, até por isso tá voltando uma lesão, ele ainda é banco. Aí você vai ter outros jogadores aqui como Miller, também no banco. Isso é coisa de quem tem um elenco absurdo, tá ligado? E pra fechar, o João Cancelo, que era jogador do City, que hoje foi rival do Bayern de Munique, hoje está no... Era do City, hoje está no Bayern. E falando dele, é engraçado porque assim, tá aqui ele com uma carinha de bosta. O João Cancelo foi durante muito tempo do City, foi titular, foi considerado um dos melhores do mundo da posição dele. Só que aí o que aconteceu? Ele acabou perdendo espaço no City e virou banco, virou reserva. Não gostando dessa situação de ser banco no City, ele se mudou para a Alemanha, se mudou para o Bayern de Munique. Aí hoje ele é banco do Bayern de Munique. Assim, ele saiu do Etihad Stadium, o estádio do City, porque não queria ser banco. Hoje voltou como visitante sendo banco. Que pena. Acontece o quê? No lado do City, a gente tem esse elenco aqui. Chama atenção uma coisa, Guardiola com 4 zagueiros, ele não trabalha com lateral, ou melhor, ele usa lateral, que na verdade é zagueiro, então ele mete 4 zagueiros e vai que vai. Quando algum treinador aqui no Brasil faz isso, a gente reclama. Quando o Guardiola faz, a gente não reclama, sabe por quê? Porque com 4 zagueiros o time continua jogando muito bem, jogando de forma muito bonita. É o seguinte, rapaziada, vamos falar do jogo, porque assim, começou já pegando fogo. Mas antes, o futebol também tá patrocinando esse vídeo aqui. Pra você que não sabe, se você gosta de acompanhar o futebol, é um aplicativo totalmente gratuito que te dá todas as principais informações. Você pode escolher lá dentro do aplicativo qual é o seu time. Pode ser time da Europa, time que tá disputando a Champions League, mas também pode ser time aqui do Brasil, o seu time do coração. Você escolhe lá, pode escolher até mais de um, tá ligado? Um da Europa, um do Brasil, e vai ter todas as notícias lá, tudo certinho. Pra baixar é muito fácil, você pode escanear esse QR Code aqui com a câmera do seu celular, ou se por um acaso você não quiser, link na descrição, link no comentário fixado. Melhor aplicativo de futebol, tem tudo certinho lá pra você. Eu uso e te recomendo, demorou? Baixa aí. Enfim, vamos falar desse jogo aqui. Nessa foto, Bernardo Silva. O jogo começou da seguinte forma, o City pressionando muito, e aí a pressão era tanta que já no comecinho a gente teve o Sommer quase entregando a bola no pé de ninguém menos do que o Haaland. Maluco, o goleiro que hoje substitui o Neuer, pra quem não sabe, o Neuer tá machucado e tal, ele é o substituto, já tem um bom tempo aí que tá sendo substituto. Maluco por quê? Porque você vê um troglodita do tamanho do Haaland e você vai ficar brincando de tocar a bola perto dele, você vai ficar correndo risco? Sim, o Sommer achou uma boa fazer isso, tá ligado? A gente tem aqui o lance, olha só, ele pega a bola aqui, ó, ao invés de picar logo, ele demora e quase que toma gol. É aquilo, uma displicência, uma falta de atenção, quase resulta em gol. E aí você vê que é muito louco, porque o próprio Sommer, o mesmo Sommer, já fez algo muito parecido a isso no jogo do Bayern de Munique contra o PSG. Naquela vez lá, o Vitinha chutou, só que acabou que o De Ligt conseguiu tirar em cima da linha. Já é a segunda vez que o goleirão dá esse mole, tá ligado? O Sommer que, se eu não me engano, enfrentou o Brasil na Copa do Mundo, tomou o gol do Casemiro. Ele tá dando esses moles aí. No jogo contra o PSG, acabou que não deu muita relevância, não tem problema, conseguiu se classificar. Hoje a história foi um pouco diferente. Claro que o Bayern ainda não está totalmente eliminado, mas vamos falar sobre isso. O que acontece, pessoal? Aqui a gente tem ninguém menos do que o Haaland aparecendo. E por quê? Porque o Haaland é muito bom jogador, eu vou elogiar bastante ele aqui nesse vídeo, mas nem sempre acerta, não é mesmo? E por que eu falo isso? Porque olha a bola que ele recebe aqui do Jack Grealish. Olha só, ele bate primeiro, de primeira, não era para chutar isso aqui de primeira. E segundo que bateu fraco, entregou a bola, ele basicamente assim, apavorou-se e devolveu a bola na mão do goleiro, tá ligado? Por um lado, pô, vale criticar, por outro lado, sou eu criticando o Haaland, então assim, não faz nem sentido. Mas sim, de fato, errou aqui o atacante camisa 9, mas isso não tem problema, porque o Rodri abriu o placar, e não é qualquer abertura de placar, não foi qualquer gol, foi um baita de um golaço. Vamos ver aqui rapidinho o gol do Rodri, que cortou e muito de fora da área, chutou,
Nossa, que golaço absurdo, tá ligado? Tá ele aqui comemorando com todo o time. E antes de eu falar mais sobre esse jogo, eu queria parar um pouquinho comentando sobre esse gol em específico. Tem aqui o Rodri comemorando, mas assim, além do Rodri em específico, além dele individualmente, é impressionante o elenco do Bayern de Munique. Por que eu falo isso? Porque até esse momento do jogo aqui, o City pressionava, mas o Haaland, que é a grande estrela do elenco, não tava tão aparecendo assim, tá ligado? Ele teve aquela bola lá que acabou chutando mal, que eu acabei de mostrar pra vocês, mas ele não tava brilhando. E por que é importante você ter um elenco muito bom desse aqui? Porque quando o seu estrela não brilha, você tem um jogador que não tem tanto hype, que não é lembrado como um dos grandes jogadores do mundo, mas é sim um bom jogador. Você tem o Rodri chutando de fora da área como um craque da bola, fazendo golaço. O City, assim como o Bayern de Munique, tem um elenco muito bom. Hoje foi muito importante. E aí a gente vai pro quê? O City continua apertando muito o Bayern. Aqui tem o goleiro Sommer, que já tinha feito cagada no jogo, dessa vez aparecendo de forma positiva, com uma baita de uma defesa com o pé, tá ligado? Ele já tinha aqui, ó, olha só, ele corta um lance de mão, a bola continua com o pé, ele defende. De novo aqui, cortou de mão, ele acaba caindo e com o pé ele dá um chutinho. Grande defesa monstruosa do Sommer. Por um lado, parabéns pro goleiro. Por outro, cadê o Bayern de Munique que a gente conhece, que é sim um time grandioso, mas hoje tomou um vareio do City. Claro que o City estava em casa, então quem tem que propor jogo era ele, mas é impressionante. Eu, basicamente, assim, fazia tempos e tempos que eu não vi o Bayern de Munique tão acuado no jogo. Parecia um time fraco, parecia um time que não tá acostumado a jogar Champions League, um time que não vai bem. Parecia o PSG, pra falar a verdade. Enfim, pessoal, vamos dar sequência porque desse jeito acaba o primeiro tempo. Só tinha dado Manchester City, o time conseguiu abrir 1-0, o Bayern totalmente irreconhecível, morto. O jogo volta pro segundo tempo e volta assim um pouquinho diferente. O Bayern consegue arrumar a casa ali, ter boas chances, só que parou nesse cara aqui, ó. O goleiro Ederson, goleiro brasileiro, goleiro titular da seleção brasileira no último amistoso, muito bem. Precisou dele aparecer muito no jogo? Não, porque a defesa estava muito boa como um todo, estava deixando passar nada. Só que quando deixou passar, brilhou o Ederson aqui. O Ederson faz uma temporada bem mais ou menos, bem, tá ligado? Mas hoje, muito bem. Hoje brilhou. Aqui uma defesa do Sané chutando, se eu não me engano. Uma defesaça muito bem. Tinha gringo, pra vocês terem uma ideia, tinha gringo no Twitter falando que hoje ele tava tão bom quanto o Cacilhas. Os gringos falando, não é nem brasileiro puxa saco, tá ligado? É os próprios gringos. Enfim, vamos dar sequência aqui. É importante dizer isso, é importante mencionar a boa atuação, porque assim, se de um lado tinha um goleiro fechando tudo, do outro lado, o City continuava no ataque, fazendo o segundo gol do jogo, fazendo 2-0. A gente vai ver aqui o gol, porque aqui é o seguinte, primeiro, a zaga do Bayern de Munique, de novo, perdendo bola, e aí adiantando, a gente tem o Haaland cruzando para dentro da área, e de cabeça, o Bernardo Silva fazendo. Tá aqui a foto do momento. Bernardo, que é um jogador relativamente baixinho, fazendo gol, mas assim, tem que chamar atenção, claro, jogador aqui metendo gol, mas o que mais me chama atenção nesse lance é o Haaland dando uma assistência, e uma boa assistência. Se você ver, ele cruzou certinho na medida, ele é um atacante camisa 9, normalmente eu, pelo menos, esperava que ele fosse direto chutar pro gol, mas ele cruzou, não foi fominha, chegou sua 6ª assistência no ano, é impressionante, a gente costuma muito comentar que o Haaland, tipo, só faz gol, ele não faz mais nada, e não tem técnica nenhuma. Hoje deu uma excelente assistência, brilhou dando passe e logo na sequência o homem não perdoa. Se por um lado ele brilhou dando passe, por outro também finalizando. Aqui a gente vai ver o gol porque é o seguinte. Bola na área, o Grealish de cabeça, o Haaland só desvia, mais um gol dele no ano. Ele que já é hoje o artilheiro da Champions League. Primeiro, comentar sobre o Jack Grealish que desviou essa bola. Eu fiz muita crítica ao Jack Grealish na primeira temporada dele de City, até porque, pra quem não sabe, ele veio muito caro, não tava jogando nada. Nessa temporada, meu Deus do céu, o Grealish tá jogando muita bola, fez participação nesse gol. Agora, sobre o Haaland, pessoal, é o seguinte, hoje eu acredito que o City basicamente já eliminou o Bayern de Munique. É impossível o Bayern virar? Não. Mas é muito pouco provável. O Bayern precisaria meter um 4-0, tá ligado? Um 5-1. Assim, a gente já viu acontecendo isso na Champions League, a gente lembra lá do Barcelona contra o PSG e tal, mas é pouco provável. E assim, o fato do City ter, com o Haaland aqui, com todos os outros jogadores, destruído um time tão bom quanto o Bayern de Munique, mostra que é sim um dos favoritos. A gente ainda tem vivo o Real Madrid, que amanhã enfrenta o Chelsea, mas
assim como o Real Madrid é favorito, pra mim, o City entra nesse patamar. E eu comecei esse vídeo falando o quê? City é um dos favoritos e esse cara aqui, pra mim, se o City for campeão de Champions League, não tem como. A gente vai ver um jogador tão novo sendo bola de ouro, o que não acontece desde Cristiano Ronaldo e Messi. Porém, se por exemplo um Real Madrid ganha, tem ali o Benzema, tem o brasileiro Vinícius Júnior. Eu acho que essa Champions League aqui, corrija-me se você pensa de outra forma, vai depender muito de Champions. Agora não, continuando na mesma linha. E, por depender de Champions, se por acaso esse cara aqui ajudar o time dele a ganhar sua primeira Champions da história, é quase certeza que o City ganha Champions e, consequentemente, o Haaland é eleito melhor do mundo. Seria um absurdo? Não por causa dos números dele. Ele pode até não ser aquele jogador tecnicamente do drible, que não sei o que, mas é impressionante tudo que entrega. Lembrando que essa é a primeira temporada dele lá no comando do Guardiola, hein? Imagina o que não pode fazer mais pra frente. Enfim, hoje Manchester City surrou, como poucos conseguem fazer, o Bayern de Munique. Impressionante. Eu não esperava uma vitória tão grande, um 3-0 tão maiúsculo. Haaland colocou o nome dele mais uma vez na história da Champions League. Comenta aqui o que você achou do jogo. Amanhã tem Real Madrid e eu vou estar aqui cobrindo também. O que esse cara faz de gol, meu Deus do céu, mano.